19 de maio, versículo do dia. Leitura no livro do apóstolo João, capítulo 6, versículo 63. E a palavra diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém. E graças a Deus. Para vocês que estão conosco, sejam bem-vindos. Faço das mesmas palavras aos irmãos e irmãs que já seguem a obra de Cristo. Peço que antes do término do vídeo se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem, nos recomendem, se inscrevam em nosso canal. Tudo isso é para a honra e a glória do Senhor. Faço das mesmas palavras para que sigam as nossas demais redes sociais. Acessem www.portalprontosocorro.com. O link se encontra aqui na descrição. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, Jesus chama seus discípulos à responsabilidade, ao Espírito e à vida. Contudo, reconhece que a incredulidade não existia apenas entre os judeus comuns que buscavam alimento físico, senão também entre os que o seguiam e, da mesma forma como fez com os outros, também os chama a se aproximar de Deus através dele. A obra missionária começa no círculo dos discípulos de Cristo, dentro da igreja, pois não poderemos jamais nos comprometer com o Evangelho e com a missão de Deus no mundo sem antes de ir ao Pai por meio de Jesus Cristo. Nossa experiência de fé salvadora em Cristo é o elemento fundamental para que possamos falar dessa fé e dessa vida eterna aos demais. Um interessante trecho do primeiro capítulo da Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Até esse momento, a Bíblia não registra uma única palavra liberada por Deus. O mundo existia como uma tela em branco a ser pintada, sem terra firme e sem luz. Nesse caos, o Espírito pairava sobre aquela massa informe e, como uma galinha que protege os seus pintinhos, ele preservava aquele princípio, aguardando a liberação da palavra de Deus. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santa Trindade, é mostrado na Bíblia como aquele que dá a vida. Gênesis 6, versículo 17, e o versículo de hoje, João 6, versículo 63. Foi através dele que a palavra de Deus transformou o rascunho da criação em uma obra de arte. A sua ação fez com que o caos se tornasse um mundo habitável. O homem pecador também é transformado pelo Espírito Santo segundo a determinação santa de Deus. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. Ilumina os sentidos espirituais do homem para crer no Evangelho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. E se torna penhor da nossa herança. Efésios 1, versículo 14. Habitando conosco como seu templo particular, sua presença em nós garante a realização e a consumação da obra de Deus em nosso coração do começo ao fim. Busque no Senhor uma vida cheia do Espírito. Seja humilde, ore, estude, medite na palavra de Deus e mortifique suas paixões para glorificá-lo e experimentar a sua vontade em sua vida. O sucesso para o cristão não está no quanto seu nome aparece em um cartaz, mas na realidade de uma vida vivida na dimensão do Espírito. Que Ele te abençoe grandemente. Uma atenção especial no que eu trago agora. Nossa carne é fraca e nela para nada aproveita. Então devemos fortalecer o Espírito, pois Ele é o que vivifica, não é a carne. E lembre-se, as palavras que Jesus disse são Espírito e vida. As palavras de Jesus são as que nos fortalecem, nos ensina, nos repreende quando estamos errados, e Deus está sempre ao nosso lado. E nada se oculta, pois Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento:
Nossa carne não deseja louvar a Deus e muito menos dedicar tempo às coisas do alto. Em resumo, a carne procurará coisas que agradem a ela, somente ela. Comunhão espiritual não estará na lista. Disso você pode ter toda certeza. Grande sinal disso é que sempre que cogitamos em doar um tempo para Deus, a canseira bate mais forte e o enfado parece querer predominar. Esse tipo de coisa não acontece quando você passa horas vendo filmes e séries de madrugada, e muito menos quando perde horas navegando na internet. Mas, irmão, como eu posso fazer a gestão da minha rotina e fazer com que ela glorifique a Deus? Primeiro, defina prioridades. Sua prioridade é ter um tempo especial com Deus no seu dia a dia. 2. Liberte-se de distrações. Em Lucas 10, versículo 40 diz: porém Marta andava distraída em muitos serviços. Tenha em sua agenda um momento com Deus. Ler a Bíblia é fundamental e deve fazer parte de nossa rotina. Inclusive, o versículo do dia, 3 minutos com Deus, e os nossos encontros ao vivo. Pessoas de várias áreas, para estarem plenamente conectados com as atualizações que surgem em sua profissão, precisam mergulhar na leitura para que eles sejam bons profissionais e garantam uma correta atuação em seus serviços. E os soldados de Cristo? Se quisermos estar prontos para a batalha, precisamos nos alimentar diariamente para garantir plena convicção de fé em nosso coração e amadurecimento espiritual. Segundo, elimine as raposas da sua vida. Em Cânticos 2, versículo 15 diz: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A sua rotina é cheia de raposas. Sua vida é atacada diariamente por elas. Tome cuidado. Raposas são coisas ou pessoas que nos afastam de Deus. Como andam suas amizades? Reavalie e elimine tudo que te afasta de Deus. Esteja atento com os ataques sutis que surgem na sua rotina. O foco das raposas é fazer mal à vinha. Nós somos a vinha do Senhor. No livro de João, capítulo 15, versículo 1 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Terceiro e último, faça com que as suas atividades glorifiquem a Deus. Vai tirar um tempo para entretenimento em seu dia? Escutar uma música, ver um filme, etc. Tudo isso deve glorificar a Deus. Precisamos fazer com que nossas atividades adorem ao Senhor. As músicas que você escuta te aproximam do céu? O que os seus olhos têm visto? Pense nisso. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Mateus 5, versículo 29. Que em oração possamos estar prontos e cheios de vontade de dedicar nossa vida a Deus. Estejamos sempre em oração e em conexão com os céus. A palavra de hoje foi semeada para a sua viva, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Como é bom nos alimentarmos diariamente com a sua palavra de fé e esperança todos os dias para as nossas vidas. Iniciamos com o devocional da meia-noite, logo em seguida 3 minutos com Deus. Versículo do dia, o poder da oração, uma jornada de fé, sempre com uma campanha e um propósito de vida, um alimento para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos diminuir mais para que o Senhor cresça em nosso meio. Em nome de Jesus, lírios, tu és os lírios do nosso campo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não hesite, compartilhe, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Que Deus nos abençoe.